Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Quero já agradecer você por estar dando esse apoio ao nosso curso, divulgando, comentando, se inscrevendo no canal. É importante que você assista aos vídeos na ordem para que você tenha um conhecimento mais aprofundado e equilibrado das questões da revelação. Estamos estudando agora o remanescente em perigo, as contrafações, no Apocalipse 12. Você sabe que desde o capítulo 10 do Apocalipse, nós estamos estudando sobre questões, dificuldades que o remanescente, a igreja de Deus levantada para advertir o mundo, ela seria contrafeita, ela seria enfrentada, confrontada, inclusive com a palavra de Deus, pelos falsos profetas, pelos falsos ensinadores, na tentativa de fazê-la abandonar sua missão, para que seus membros tenham vergonha, para que seus membros tenham medo, para que seus membros possam sentir-se não confortáveis para ensinar a verdade da revelação da palavra de Deus. E agora, mais uma vez, as contrafações que, segunda parte, que fazem com que o remanescente perca o foco, perca a sua visão profética e acabe não completando a sua missão. Vamos ao estudo da palavra de Deus? Você está com sua Bíblia, eu estou com a minha, e nós vamos começar o nosso estudo. Veja, qual é o cenário do conflito? O cenário do conflito é a própria Bíblia e a nossa mente. A Bíblia e a nossa mente. E a intenção é desacreditar a Bíblia. Do capítulo 10, 11, 12 até o 14, Deus nos revela as ações satânicas em perturbar e desorientar o remanescente com contrafações da verdade. O remanescente é a igreja adventista do sétimo dia, não há outra. O que é uma contrafação? A contrafação está relacionada à imitação ou falsificação do real, do verdadeiro. Isso é uma contrafação. É mais do que um plágio, mas é a reprodução total de aparências do verdadeiro, aparências da verdade, com o propósito de causar confusão, desorientação, dúvida, rejeição e, por fim, a perdição. A pessoa ela não consegue diferenciar a mentira da verdade, porque são tão parecidas e a mentira muitas vezes é proclamada com tanta veemência que as pessoas passam a acreditar nessa mitomania de uma forma como se ela fosse verdade. E como então escapar dessa armadilha? Bastaria estudar detidamente a fonte da doutrina, a fonte da verdade, que é a Bíblia, e rejeitar qualquer insinuação em contrário. Porém, não é isso que acontece. Por quê? Porque é com a própria Bíblia que as pessoas estão sentindo confusão. Sentem-se confusas. Por que isso acontece? Por causa da falta de honestidade de algumas pessoas de não realmente querer conhecer a verdade. Estão apenas curiosas. Outras por inveja, porque inveja e rancor, porque se elas estudassem a palavra de Deus do jeito que tem que ser estudada, ela chegaria à conclusão de que a igreja adventista está ensinando a verdade e que ela estaria contrária a essa verdade, deveria mudar de lado. Então, por inveja, rancor, por ódio, elas não querem mudar. E assim, vendam os olhos para os aspectos maravilhosos da revelação da palavra de Deus, para as realidades eternas. Logicamente que Satanás está por trás disso. 2 Coríntios 4, verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Jesus, a glória do Evangelho. Por isso que as coisas estão encobertas para eles. Eles não conseguem enxergar. E por que não conseguem enxergar? Especialmente por conta de algum tipo de idolatria. Salmos 115, versículos 4 a 8, diz assim, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Falando de idolatria. Mas prata e ouro, dinheiro, é a idolatria de muitos líderes religiosos. E por conta disso, eles não querem deixar aquela situação cômoda de uma igreja que lhes paga bem para ensinar aquilo que eles ensinam. E aí, quando eles enxergam a verdade, eles não querem enxergar a verdade, porque isso representaria para eles um prejuízo financeiro. Não é? Prata e ouro são os ídolos deles. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram.
suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O idólatra se torna semelhante ao ídolo da sua devoção. Insensível, surdo, mudo, cego, porque não consegue. É uma Bíblia com uma única proposta, um único método de interpretação. A Bíblia se interpreta a si mesma, a Bíblia não tem incoerência, a Bíblia ensina uma única verdade, mas as pessoas costumam encontrar motivos para duvidar, motivos para atacar quem está falando a verdade, chamando de seita, como nós já vimos, com o mais absurdo significado que essa palavra possa ter. Algo demoníaco, algo que possa ser destruído, algo que possa ser rejeitado. Mas não, seita era algo que o cristianismo respondia com orgulho, aceitava com prazer os motivos de serem semelhantes a Jesus e levarem o opróbrio de Cristo, que também foi tratado dessa maneira, rejeitado dessa maneira. Então, meus amados irmãos, meus amigos, quais doutrinas são especialmente deturpadas e qual o propósito? Adianto que o propósito de Satanás é tentar impedir a concretização dos planos de Deus para o mundo, seduzindo os habitantes da terra a se aliarem com ele e especialmente a igreja remanescente, que é o único bastião da verdade, bastião de resistência. O diabo está irado contra essa igreja e quer que ela seja igual às outras e passe a servir como um culto de samaritano, servindo a Deus, servindo aos ídolos, servindo a Deus, servindo ao mundo. Não é? Então, Apocalipse 12, verso 9, nosso texto aqui para começar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então, este é o propósito. Nós entendemos que o diabo, Satanás, diabo que significa caluniador, e Satanás, o adversário, ele está por trás dessa proposta de tentar causar confusão, inveja, problemas de interpretação, e o diabo precisa ser expulso para que as pessoas possam compreender melhor a palavra de Deus. Convido você, então, a pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e vamos estudá-la agora. A doutrina da Trindade é a primeira das doutrinas que o inimigo vai estar, nos últimos dias, retornando com força para causar confusão, para causar assim, consternação. Veja, não existe o nome Trindade na Bíblia. Isso é uma verdade absoluta. Nenhum profeta utiliza esse substantivo, esse nome. Mas essa doutrina é revelada nas Escrituras. E como era entendida pelas religiões pagãs a Trindade? Eles entendiam assim. Você vê nas figuras aqui, eles entendiam que havia um ser com 3 rostos. Ou que havia tríades divinas, 3 deuses. E o que é a tríade? A tríade especificamente diz respeito a 3 deuses, geralmente um mais velho, uma mulher e um jovem ou o filho deles. Essa era a tríade. O paganismo do mundo inteiro acreditava nisso. E porque a tríade tem uma característica interessante, porque geralmente nas tríades existe a luta pela supremacia entre esses deuses. Tem um deus superior, um deus menor, e passam a brigar entre si pela supremacia. Então essa ideia estava presente em quase todas as crenças antigas, pagãs, exceto em Israel. Israel também começou a sentir vontade de ter deuses como as outras nações, deuses que pudessem ser vistos, tocados, carregados, manipulados, deuses que tinham os mesmos sentimentos que eles. Então Israel também deu uma falseada nesse aspecto e muitas vezes foi repreendida por Deus, né? Deus chamava isso de adultério espiritual. Agora, qual a origem de tais mitos, de tantos deuses assim variados? De uma verdade, de um ponto comum da verdade original, que foi deturpada pelo inimigo da verdade, né, pelo antagonista, né, porque Satanás é o antagonista, Satanás é o adversário, o Hassatan, ou o diabo, que é o mesmo, né, só que o diabo é o caluniador. Então, essas duas propostas de ser adversário, antagonista e caluniador é o propósito de Satanás nesses últimos dias. Daí dizer-se que o mundo inteiro estava refém do maligno
posto que agia através do politeísmo pagão. Então, a verdade é essa. Deus é um em qualidade, Deus é um em espécie, Deus é único na sua maneira de agir. Por quê? Porque são três pessoas divinas que agem em comum acordo, que agem de maneira firme, determinada a causar apenas o bem para os seres criados. Então ele é único nesse sentido, mas são três pessoas. Mas o Satanás conseguiu levar a humanidade a deturpar essa ideia, criando figuras, desenhos, imagens, que é a tentativa de mostrar um Deus visível que possa ser tocado, que possa ser usado de qualquer forma, né? Então, vamos lá. Então, dessa maneira, você passa a entender comigo que não vou dar um estudo sobre a Trindade aqui. Estudos maravilhosos existem nos canais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos canais trinitários, e você pode conferir isso aí. Ok? Tomando cuidado com aqueles que são antitrinitários, porque tem umas ideias deturpadas para você perceber como o diabo conseguiu, inclusive na Igreja Adventista do Sétimo Dia, levar pessoas a distorcer a verdade. E por causa disso, dessa distorção, surgiram heresias como o triteísmo, o modalismo e o arianismo. Esses três movimentos são os que mais ainda atacam a verdade da palavra de Deus. Porque, infelizmente, muitos preferem o ensino pagão a respeito da Trindade ao invés daquele revelado nas Escrituras. E aí pega o ensino pagão e tenta imprimir na verdade ensinada pela palavra de Deus, dizendo que isso é falsidade. Deus é uma trindade? Eles começam a questionar assim. Mas vamos lá, o que diz o triteísmo? Ela é uma heresia trinitária que nega a existência única da divindade, que Deus é um. Ou seja, argumentam que existem três essências divinas separadas, três deuses individuais, e não uma divindade em três pessoas. Então, o triteísmo é isso. Ensina que existem três deuses. E que esses três deuses, portanto, eles em algum momento eles vão brigar entre si, porque um é maior, um é poderoso, outro é menor, outro é uma criança, outro é um jovem, um é um velho barbudo, outro, ou então um ser com três cabeças. É assim que é o triteísmo. Três deuses, né? O modalismo, por sua vez, afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos ou aspectos diferentes da revelação divina. E não três pessoas distintas, também chamada de monarquianismo, ou seja, o mona, que é uma filosofia aristotélica, platonista, acreditava-se que Deus é uma única individualidade e que ele finge ser o Pai, finge ser o Filho, finge ser o Espírito Santo. Na hora que ele quer, ele se revela dessa maneira, mas é uma única pessoa. Esse é o monarquianismo ou modalismo. E o arianismo, do bispo Ário de Alexandria, afirma que o Filho, Jesus, é um Deus menor, um Deus criado, ou seja, a primeira criatura a surgir no universo. E o Espírito Santo, sem iniciais maiúsculas, né? Porque ele é apenas uma mera influência, ou sombra de Deus, ou uma luz, uma influência. Então essas doutrinas são defendidas hoje por vários ramos dissidentes do cristianismo, várias seitas do cristianismo, que com uma forma muito vigorosa vão de casa em casa, utilizam muitos instrumentos para publicar essas inverdades que causam angústia, confusão, porque é a mesma Bíblia. Só que muitas vezes eles distorcem inclusive a própria Bíblia para isso. Haja vista os Testemunhos de Jeová com sua tradução Novo Mundo, onde eles constantemente fazem modificações, interpolações, para que se adequem aos seus ensinamentos, né? Mas, utilizando a palavra viva, a palavra do Senhor, nós não vamos ter nenhuma dificuldade de compreender esse ensino na Bíblia. Mas, como já está escrito aqui, infelizmente, muitos preferem dar ouvidos àquele ensinamento pagão, né? Essa distorção doutrinária a respeito da Trindade, ao invés de pegar as Escrituras e com honestidade, com amor, com o coração aberto, orando ao Espírito Santo, pedindo a Deus que lhe revele a verdade,
e elas seriam orientadas à verdade, porque o Espírito Santo guia a toda a verdade. Vamos continuar? Muito bem. Então, Apocalipse 1, versículo 4 e 5, já nos revela a divina trindade. Nos revela a divindade como expressa em 3 pessoas. Apocalipse 1, verso 4 e 5. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Fica claro aqui que 3 pessoas distintas formam o trio celestial, a divindade. E João diz assim, ele é uma pessoa. Então ele escreve para as 7 igrejas e ele diz que essa graça, a paz, vem da parte de 3 pessoas, daquele que é, que era, que há de vir, né? Da parte dos 7 Espíritos de Deus e da parte de Jesus. Se João é uma pessoa, se Jesus é uma pessoa, se aquele que é, que era e que há de vir também é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. Fica claro isso para você? Então está aqui. Aquele que é, que era e que há de vir, quem é isso? É Deus, o Pai. Apocalipse 4, versículo 8, você vai encontrar essa mesma expressão. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, este aqui é Deus, o Pai. É Deus Pai. Os 7 Espíritos de Deus são 7 manifestações do Espírito Santo. Então, Deus, o Espírito Santo. Apocalipse 4, versículo 5, diz o texto: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Um símbolo, porque o Espírito Santo jamais é visto em sua divina pessoa e, portanto, ele é representado por símbolos. Muito bem. Jesus Cristo, Deus o Filho. Apocalipse 1, verso 4 e 5 fala da parte de Jesus, a fiel testemunha, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos tornou reis e sacerdotes para ser Deus e Pai. Portanto, amados, a Bíblia evidencia claramente que existem 3 pessoas na divindade. Ou seja, aquele a quem chamamos de Deus e se entende por Deus verdadeiro, são 3 pessoas distintas que assumem esse título, Deus, agindo em total harmonia. Isso mesmo, Deus é um título, não é um nome pessoal. Às vezes é usado até como um nome pessoal, é Deus. Quando se fala Deus, está envolvido aí as 3 pessoas divinas. Então, essas 3 pessoas divinas recebem a adoração através de um, que é o Pai, a quem exaltam e encaminham o adorador na adoração. João 5, 23, veja isso, como é que o Senhor Jesus se refere a essa situação de adoração. Evangelho de João 5, verso, e ele diz: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então Jesus está deixando muito claro. Honrar o Filho é honrar o Pai. Adorar o Filho é honrar o Pai. É adorar o Pai. Não adorar o Pai também não significa adoração em nenhuma pessoa da divindade. Certo? Então, adorar o Filho é adorar o Pai. Adorar o Pai é adorar o Filho. Honrar a um é honrar todas as pessoas da divindade. Fica claro para vocês? Capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus, o Espírito Santo, trabalham de uma forma que recebe o pecador e mostra-lhe por onde deve andar para chegar até o Pai. Através de Jesus. O Espírito Santo atrai, convence, o Senhor Jesus justifica, salva, perdoa e encaminha essa pessoa à adoração. A adoração ao Pai. Temos que adorar ao Pai, ao seu Filho, o seu Jesus Cristo, pela mediação e poder do Espírito Santo. Então, vale salientar que na Bíblia não se encontram as expressões Deus Filho, ou aquelas pessoas gostam de dizer Deus o Filho, nem Deus Espírito Santo, não existe essa palavra na Bíblia. O Deus Espírito Santo, muito menos o Deus Espírito Santo, o Deus Filho, o Deus Pai. Essas expressões não tem na Bíblia. Então as pessoas usam e aí dá a ideia de que são 3 deuses separados. Não são.
Mas existe na Bíblia aqueles qualificativos, por exemplo, Filho de Deus e Espírito de Deus, que atestam a divindade dos seus possuidores. Então, Filho de Deus é o mesmo que divino, Deus, como é o Pai. Espírito de Deus é o mesmo que Deus, do mesmo jeito que é o Pai, que é o Filho. Espírito Santo, para separá-lo dos espíritos malignos. Ficou claro, amados? Que Deus abençoe, portanto. Vamos continuar. Então, o que a Bíblia revela? A Bíblia revela que o Pai é Deus. Isso existe na Bíblia. Filipenses 2, versículo 11. Vamos ao texto sagrado. Filipenses 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem. Então, Deus Pai jamais foi visto. A Bíblia deixa claro. Nunca foi visto por ninguém. E não será visto. Ele nunca revelou sua figura física. Ninguém pode dizer, olha, ele é de tal tamanho, gordo, magro. Não. Apenas a ação divina de Deus através de teofanias, manifestações de Deus, como, por exemplo, o ancião de dias. Daniel 7,13 usa essa expressão. Vou ler para você. Daniel 7,13 diz a palavra. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Ancião de dias, dizendo de alguém eterno, não porque seja velho, não porque seja idoso. Então Deus é representado assim, inclusive pelo brilho de pedras preciosas. Você já leu isso em Apocalipse 4, verso 3, que aquele que está sentado no trono não pode ser descrito em linguagem humana, não pode ser visto por causa do brilho da glória. E se vê, você é destruído. Nenhuma criatura consegue ver, nem anjos. Eles velam o rosto, eles fecham o rosto para não enxergar a figura divina, porque não conseguem ver. Somente um consegue entrar dentro dessa radiação divina e não ser tocado, machucado por ela, sofrer nenhuma variação. O Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo que já está lá, né? Então, Apocalipse 4,3 diz assim, e esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Então, quando você lê essa palavra semelhante, é tentando dar uma característica de parecido, não é igual. Jesus, por exemplo, é semelhante aos seres humanos e igual a Deus. Pegou a dica? Muito bem. O Filho é Deus, ensina a palavra do Senhor também. Se em algum lugar você tem uma Bíblia que ensina que ele é um Deus minúsculo, essa Bíblia foi modificada para poder acomodar o ensino antitrinitário para tirar, e é o propósito de Satanás, tirar a glória do seu Jesus Cristo, diminuí-lo, fazer dele uma criatura. João 1, verso 1, no princípio era o Verbo, falando de Jesus e sua pré-existência. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em algumas Bíblias diz ele era divino, ele era um Deus. Aí, meu amigo, você está diante da obra de Satanás. Dá para sentir o hálito dele, porque o diabo deseja destruir a presença do seu Jesus e sua influência. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que era Deus, divino, habitou entre nós para que, coberto sua glória, pudesse abraçar a criatura feita de carne. Quando ele quer abraçar os anjos, ele se faz arcanjo, mas não deixa de ser Deus. Você vê que maravilhosa é a graça, é a condescendência de Deus para com cada um de nós? O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E no verso 18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, seu Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Claríssimo? Pois é. Então o Filho é Deus, a Bíblia ensina isso, e veio para ser homem, deixando o uso de sua divindade, porque a palavra de Deus deixa claro que ele veio a essa terra como um ser humano, da linhagem de Abraão, para nos mostrar a obediência à lei de Deus, que o pecado pode ser resistido, vencido pela graça, e todo aquele que está salvo na graça tem a obrigação de guardar a lei de Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, falando de Jesus, que ele era Deus, estava em forma de Deus por toda a eternidade, e ele se esvaziou,
Se esvaziou significa que ele deixou de lado as suas prerrogativas divinas. Nunca deixou de ser Deus. Simplesmente deixou seus poderes divinos durante a encarnação. Entendeu? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que Deus, o Pai e o Espírito Santo não têm. Não precisou fazer isso. Né? Ok? Está acompanhando? Muito bem. E como homem, Jesus adorava. Você vê que Deus é tão importante que Deus tem Deus. Deus, em carne humana, adorava Deus em espírito. Isso aqui é uma forma de você entender que a Bíblia ela vai ser escrita levando em conta a cultura que dizia que o filho de um rei se submete ao rei, ao pai. Mas ele não deixa de ser um rei ou da realeza. Entendeu? Então, João 4, verso 22, Jesus diz assim para a mulher samaritana: vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Agora, nós adoramos o que conhecemos. Vamos ler o texto? 4, verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos. Jesus Cristo se põe como adorador. Ele tinha o Pai como seu Deus. João 20, verso 17. Depois da ressurreição, ele continua ainda representando a humanidade nas cortes celestiais. 20, verso 17. Recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, Jesus encarnado e mesmo agora glorificado, ele permanece sendo o Filho de Deus e Deus como seu Pai. E como humano, era menor que Deus, porque ele era homem. João 14, verso 28. Você já leu esses textos, mas muita gente dá uma conotação que você fica confuso, não é? É isso que o inimigo quer fazer. 28, diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Tá vendo? O Pai é maior do que eu. Na economia divina, o Pai assume esse ator no plano da salvação, como sendo o primeiro, né? A gente fala assim, na Trindade fala assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se houvesse uma ordem nessa hierarquia. Mas a Bíblia também não respeita essa ordem. Às vezes vem o Filho primeiro, depois o Pai, o Espírito Santo e assim por diante, porque eles são iguais, mas é a forma de eles se apresentarem no plano da salvação. E como Filho de Deus, ele é Deus. Como filho do homem, ele é completamente humano. Como filho de Davi, a sua realeza com direito ao trono. Ok? Então, como filho do homem, ele pôde morrer. Mateus 20, verso 28, o Senhor Jesus fala claramente, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para dar sua vida em resgate por muitos. Ele podia morrer e acabar assim com o poder da morte, com o poder de Satanás. Ficou claro? O Filho é Deus, o Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus? Vamos para a Bíblia. Atos 5, verso 3 e 4, um evento interessante no início da igreja cristã primitiva, onde Ananias e Safira vêm com a tentativa de querer pagar de bonzinho diante da igreja, dizendo que ia dar uma oferta para a igreja, vendendo um campo, e tentaram enganar a igreja. Então eles foram arguídos da seguinte maneira, Atos 5, verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então Satanás é quem está por trás de toda a falsa doutrina que deturpa a palavra de Deus, que leva pessoas a agir de maneira desonesta. Tá vendo? Ele é o adversário. Então tá aqui. Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, mentiste ao Espírito Santo? Está mentindo a Deus? Por isso, o Espírito Santo é Deus. Ele nunca foi visto, nunca revelou sua figura divina, assim como o Pai. Apenas sua ação é reconhecida através de símbolos como água. Vou deixar os textos aqui direitinho. Água. João 7, 37, 39, Jesus disse assim, ó:
Como diz a Escritura, quem crê em mim se rebentará do seu interior águas como ribeiros. Né? E isso dizia ele do Espírito Santo, que seria derramado sobre aqueles, porque até agora ele não tinha sido glorificado, o Espírito não havia descido. Leia o texto. Tito 3, verso 5, diz que nós somos lavados, purificados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então é um símbolo do Espírito. Fogo, Atos 2:3, diz que desceu do céu, repartido sobre a cabeça de cada discípulo em adoração, línguas como de fogo. Apocalipse 4:5 fala de 7 tochas de fogo. Uma pomba, João 1:32, no batismo de Jesus, e diz: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele como pomba, em forma corpórea como pomba. Vento, João 20, verso 22, Jesus sopra sobre os discípulos, dizendo para eles: é assim que vocês vão entender a presença do Espírito. Receba o Espírito. E soprou sobre eles um vento. Em Atos 2, verso 2, diz que houve um som de um vento impetuoso que veio sobre eles e encheu a casa. Sobre o óleo, como óleo, Zacarias 4, verso 2 a 6, fala lá que o profeta vê uma representação de um candelabro, e ali com uns tubinhos, e aí vem 2 oliveiras, e vem óleo e tal. Ele diz: olha, essa é a palavra de Deus para Zorobabel, pelo meu Espírito, não é por força nem por poder. Então, símbolo do Espírito. Como um selo, Efésios 1, verso 13, diz que vocês recebem o selo de Deus no momento que vocês creem na verdade da palavra, quando é pregada para vocês. Como penhor, Efésios 1, verso 14, diz que o Espírito Santo é o penhor. O penhor é algo dado em garantia de que Deus irá completar sua obra e levar a sua igreja para a eternidade. Também a mão, o Espírito Santo, em Ezequiel 8:3, pegou o profeta pelo cabelo, uma mão pegou e diz assim: o Espírito me levantou e me levou. Jesus expulsava demônios dizendo: olha, é pelo poder do Espírito Santo que eu faço isso, pelo dedo de Deus. Em Mateus 12, verso 28, e Lucas 11, verso 20. Então o Espírito Santo, você nunca vai procurar, por exemplo, cadê o trono do Espírito Santo, onde é que está ele? Você nunca vai ver o Espírito Santo. O Pai foi visto nunca na sua divina pessoa, mas o Espírito Santo está no céu diante do trono de Deus. E Jesus está à direita de Deus o Pai. Tá vendo? Então essas coisas precisam ser explicadas com a Bíblia. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, leva a sério a palavra de Deus. Então nela tem todos os motivos para você crer na verdade. Você vai ficar em dúvida se você dá ouvidos a essas pessoas que chegam para você como testemunho de Jeová. E tantos outros por aí, aqueles da voz da verdade, que chegam dizendo que não, a Bíblia diz assim, e trazem uma argumentação que o diabo consegue colocar na mente deles. E aí dizem o quê? É heresia. É heresia o ensino da palavra de Deus? Nunca. Porque se for heresia, responda honestamente a essa pergunta. Se a doutrina da Trindade Bíblica não é verdade, é uma heresia, então responda. Por que que o diabo calunia a verdade, criando uma antítese satânica? Se a doutrina da Trindade não é bíblica, é uma heresia, por que que o diabo imita, cria uma trindade do mal? Uma trindade do mal? Sim. Apocalipse 13, verso 4, fala do dragão, da besta e do falso profeta. Tá vendo? Apocalipse 13, verso 4, olha isso aqui. 13, verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então você tem o dragão, que quer ser adorado como se fosse Deus, o Pai. Você tem a besta do mar, Apocalipse 13, verso 1, fala da besta do mar, com 7 cabeças, 10 chifres. E essa besta também quer ser adorada como o dragão. Ou seja, também quer ser adorada como se fosse Jesus, porque ele está na linha de sucessão. O dragão, a besta do mar e a besta da terra. Assim como Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a besta da terra também, como se fosse o Espírito Santo, quer ser adorado. Porque ele dá a vida à imagem da besta e induz o povo a adorar essa imagem. O que significa adorar? O dragão. Adorar o diabo. Então toda espécie de idolatria é adorar o diabo. Apocalipse 13, verso 11 a 15, diz assim, ó: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão.
exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, como o Espírito Santo faz através dos discípulos, como fazia através de Jesus. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Porque o Espírito Santo faz isso. No Apocalipse 11, diz que, 11 verso 11, que quando as testemunhas de Deus foram destruídas, a palavra de Deus, as testemunhas de Deus, veio um espírito de vida, vindo da parte de Deus, que deu vida, levantou os servos de Deus. Tá vendo? Então, o que acontece? O diabo, o dragão, ele sabe que Deus é um triuno ser, uma divindade composta de 3 pessoas. Por isso que ele gasta tempo para atacar essa mensagem evangélica, bíblica, fazendo com que as pessoas fiquem em dúvidas a respeito do caráter do Deus triuno, do Deus que nós cremos que está na palavra do Senhor. Está aqui na tela, eu não vou ler todos os textos, como é que o dragão, o diabo vermelho, ele imita a Deus. Alguns textos eu vou ler para você. Por exemplo, o dragão, Satanás, que tenta imitar Deus, o Pai. Primeiro, o lugar do dragão originalmente é aonde? No céu. Apocalipse 12, verso 3 e 7 diz assim: viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Verso 7 e 8. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles e foi expulso. Ok? Deus, a morada de Deus é onde? O trono de Deus está onde? No céu. Apocalipse 4, versículo 5 diz: eis armado no céu um trono, e ao sentado sobre ele alguém semelhante. No aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris, semelhante a um aspecto de esmeralda. Então, ao redor do trono, e ali está um ancião de dias sentado lá. Satanás tem um trono. Apocalipse 13, verso 2, diz que ele dá esse trono e essa autoridade para a besta. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 2, 13, também fala do trono de Satanás que está na igreja de Pérgamo. 2:13, vamos ler o texto? Diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então, Deus tem um trono, Satanás tem um trono, imita o trono de Deus. Satanás dá poder, trono e autoridade para a besta do mar. Apocalipse 13, verso 2 e 4. Deus, o Pai, deu poder, trono e autoridade para Jesus Cristo. Ele mesmo disse, em Mateus 28, 18, toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Apocalipse 2, 27, disse Jesus, eu venci, portanto sentei com meu Pai no seu trono. Certo? E com cetro de ferro regerá e reduzirás ao pedaço as nações como se fossem objetos de barro. Tá vendo? 3:21, é que ele vai dizer essas palavras que eu citei. Sentei no trono com meu Pai. Então, amigos, amados irmãos, a besta, o dragão é adorado, Deus é adorado, o dragão é destruído para sempre, Deus, ao contrário, vive e reina para sempre. Dá uma pausa aqui na tela, confira todos esses textos, leia na Bíblia, para que você possa compreender essa verdade que é muito importante para você. A besta do mar imita Jesus. Imita Jesus. A besta do mar, nós vamos estudar no capítulo 13, quem é ela. Então ela vem da água para começar a sua missão. Vir, surgir do mar, uma besta, tal. Apocalipse 13, 1. Imita Jesus.
que também saiu da água para começar seu ministério. Em Lucas 3:21, foi batizado por João. Quando ele saiu da água, foi conduzido pelo Espírito Santo para enfrentar os desafios de Satanás. A besta do mar assemelha-se ao dragão, tem as mesmas características: vermelho, chifres, mesma quantidade, coroas na cabeça, do mesmo jeitinho, igualzinho ao dragão, mesmo caráter, imitando Jesus, que é igual ao Pai. João 14:9, Jesus diz assim, ó, quem me vê a mim, vê o Pai. Hebreus 1:3 diz que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Olhando para Jesus, está vendo Deus o Pai. A besta do mar tem 10 chifres sobre as cabeças. Apocalipse 13:1. O cordeiro, Jesus, tem 7 chifres. Todo o poder, completa autoridade. Recebe poder, trono e autoridade do dragão. Quem faz isso? A besta do mar. Jesus recebe poder, trono e autoridade do Pai. Já estudamos isso. Mateus 28, verso 18, etc. A besta do mar atua por 42 meses, ou 3 anos e meio. Jesus teve um ministério aproximado de 3 anos e meio, de acordo com os evangelhos, especialmente o evangelho de João. A besta do mar é morta. Apocalipse 13:3. Recebe uma ferida mortal. Jesus também foi morto pelo seu sangue, sabemos disso, na cruz do Calvário. Voltou a viver, a besta do mar, sua ferida mortal foi curada. Ressuscitou, assim como Jesus ressuscitou. Recebe adoração a besta do mar depois que sua ferida mortal é curada. Toda a terra passa a adorá-la e dizer quem é semelhante a ela. Jesus recebe adoração após ressuscitar. Mateus 28:17. Leia esse texto na palavra. A besta do mar recebe autoridade sobre toda a terra depois da cura de sua ferida mortal. Apocalipse 13:4. Jesus recebe toda a autoridade após a sua ressurreição. Há um desafio que a besta do mar, as pessoas fazem a respeito dela. Quem é semelhante à besta? Apocalipse 13:4. E tem Jesus que também é um desafio. Ele é Miguel, o arcanjo, que significa quem é igual a Deus. Está vendo? Deseja a adoração de toda a terra. Nações, tribo, língua e povos adoram a besta. E Jesus é adorado por todas as nações, tribos, línguas e povos. Então a segunda pessoa da divindade, o Senhor Jesus Cristo, é imitado, contrafeito pela besta do mar. Então a Trindade é uma realidade bíblica, porque Satanás não perderia tempo se não fosse uma realidade. A besta da terra imita o Espírito Santo. A besta da terra, vamos estudar também, descobrir quem é. É chamado de falso profeta e engana as pessoas. Os textos aí você dá uma pausa, analisa também. O Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade, porque ele guia as pessoas à verdade, guia as pessoas à palavra, guia as pessoas a Deus, através de Jesus. A besta da terra tem a aparência de cordeiro, imita Jesus no seu caráter, inicia falando bonito e tal. Porque é semelhante a Cristo. O Espírito Santo é semelhante a Cristo. Jesus mesmo diz, ele é o mesmo Consolador, um outro Consolador semelhante a mim. Certo? A besta da terra exerce toda a autoridade da besta do mar. O Espírito exerce toda a autoridade de Cristo como seu representante na terra. A besta da terra dirige a adoração à besta do mar. O Espírito Santo dirige a adoração a Cristo. Tá vendo? Então tá aí. Você vai examinar, dá uma pausa, leia todos esses textos e perceba que a doutrina da Trindade é bíblica, é uma verdade que Satanás deseja deturpar, deseja causar problemas, conflitos e que você deixe de crer nisso para crer em doutrinas falsificadas e, portanto, perca a sua sanidade, salvação, tenha vergonha, inclusive da igreja que ensina, e se afaste para esses movimentos, causando para você perdição. Em resumo, amados, a doutrina da Trindade pode ser expressa em 7 declarações importantes. Primeira, há apenas um Deus. Deuteronômio 6:4 é aquela Shema hebraica. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, hebraico. Não sei hebraico não, mais ou menos é assim que se diz. Então, só existe um Deus, ou seja, 3 pessoas que assumem o mesmo título. A qualidade deles é isso, que eles agem em harmonia, agem com o mesmo propósito. Por isso é uma unidade composta, certo? O Pai é Deus, Filipenses 4, verso 20. Vamos ler esse texto.
Filipenses 4, verso 20, isso aí você já sabe. Filipenses 4, 20. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Novo Testamento, porque que foi escrito num ambiente politeísta, o apóstolo Paulo sempre diz assim: para nós só existe um Deus, o Pai. Tá vendo? Então Deus, o Pai, é Deus. O Filho é Deus, está na palavra de Deus, acreditamos. Tito 2,13. Tito 2,13. As Bíblias que querem contradizer isso, porque existe um conflito de Bíblias, sabia? Estão criando Bíblias de acordo com o entendimento das pessoas, com as diversas narrativas, diversas ideologias. Então, é conflitante hoje. Tito 2,13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. As Bíblias falsificadas dizendo: aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador de nós, Cristo Jesus. Tá vendo? Tenham cuidado. As Bíblias, já tem que saber escolher Bíblia para estudar. O Espírito Santo é Deus. 1 João 5,20, também é um texto muito importante. A Bíblia foi escrita por pessoas por judeus, sabia? Pessoas judaicas. E elas eram monoteístas. Mas descobriram por revelação, porque estava revelado na palavra de Deus, que Deus é um em qualidade, em espécie, né? E em harmonia, mas é um composto de 3 pessoas. Então, a palavra foi escrita por judeus monoteístas. E o monoteísmo não deixa de existir nesse aspecto da triunidade divina. 1 João 5,20 diz a palavra: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Jesus que está vindo, né? Porque Satanás vem transformado nele. E estamos no verdadeiro Deus, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo. Seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Beleza? É isso. Para que você pegue aquele texto que diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque Jesus é o Deus verdadeiro, o Pai é o Deus verdadeiro, o Espírito Santo é o Deus verdadeiro. Só existe um Deus verdadeiro. Aquele que criou todo o universo. O Espírito Santo é Deus? É Deus. A Bíblia diz isso? Diz. 1 Coríntios 3,16. Lemos: não sabeis que sois santuário de Deus? Santuário de quem? De Deus. E quem é que habita nesse santuário? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se o santuário é de Deus, só Deus que habita. O Espírito Santo habitando nesse santuário porque ele é Deus. Então, é isso. O Pai não é o Filho. Precisamos entender. O Pai é um, o Filho é outro. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não é esse o texto, não, amado. É o texto do capítulo 15, que o Senhor Jesus Cristo, ele diz que vai nos enviar outro Consolador. É 14, verso 16. O texto aqui está errado, viu? 14, verso 16 do Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, se Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai, então o Pai não é o Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho, porque está fazendo diferença. Eu rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador, que é o Espírito. Então, é muito claro na palavra de Deus, tá bem? Então, o Pai não é o Filho, mas o Pai é Deus. O Filho não é o Pai, mas o Filho é Deus. O Pai não é o Espírito Santo,
mas o Pai é Deus. O Espírito Santo não é o Pai, mas o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é o Filho, mas o Espírito Santo é Deus. Amém? Deus abençoe e você, olhando, analisando esse contexto, lembrando aí que o texto é João capítulo 14, verso 16, não 15, verso 16. Examine na palavra de Deus e compreenda a verdade que a palavra quer nos ensinar. Os pioneiros adventistas rejeitaram a doutrina pagã da Trindade e abraçaram a verdade bíblica. No início, a igreja adventista não acreditava na Trindade, porque era uma doutrina pagã misturada com muita confusão. Quais confusão? Como essa aqui que Joseph Bates, ele diz: com respeito à Trindade, eu concluí ser impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, também era o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho, sendo um mesmo ser. Então essa confusão doutrinária, vinha de Babilônia, eles não acreditavam. E trouxe muita confusão, mas pelo estudo da palavra, por oração, por revelação divina, eles chegaram à verdade. Que o Pai é um, que o Filho é outro, que o Espírito Santo é outro ser divino. Não uma pessoa com 3 cabeças, não um único ser com 3 manifestações diferentes. Não, mas 3 pessoas. Ellen White, em O Desejar de Todas as Nações, 671, a página, diz assim: o pecado somente poderia ser resistido e vencido através da poderosa agência da terceira pessoa da divindade, que viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. A terceira pessoa da divindade, com plenitude do divino poder, o Espírito Santo. Ela continua. Evangelismo, página 614. Repetidamente seremos chamados a enfrentar a influência de homens que estão estudando ciências de origem satânica, por meio das quais Satanás está operando a fim de fazer parecer que Deus e Cristo não são entidades. O Pai e o Filho têm ambos personalidade. Cristo declarou: eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Então são personalidades distintas. Um é o Pai, outro é a pessoa do Filho. Tá vendo? Então esse negócio do sabelianismo, do monarquismo, né? O arianismo, tudo isso são doutrinas satânicas. A verdade é o que está aqui na palavra de Deus e na revelação do Espírito Santo, o testemunho dado pelo Espírito de profecia. Cumpre-nos cooperar com os 3 poderes mais altos no céu. Quais são eles? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos co-obreiros de Deus. Ellen White, Evangelismo, página 617. Os 3 poderes é a divindade revelada que existe no céu. Continuemos ainda. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade. É Deus, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal. Há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Falando de sua pré-existência, Cristo conduz a mente através de séculos incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo, estivera com Deus como alguém que estivera sempre com ele. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Então fica claro, todo profeta verdadeiro não usa a palavra trindade, mas divindade, ou o trio celestial, o trio divino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A doutrina existe, mas a palavra trindade ela é cheia de conotações pagãs. E por isso muita gente tem uma aversão a essa palavra e, portanto, com preconceito, deixa de examiná-la nas Escrituras. Mas não é o nosso caso que estamos estudando agora, não é? Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo sua própria evidência. Em tais ocasiões,
acreditamos e estamos certos de que somos filhos de Deus. Ellen White em Evangelismo, página 616. Veja, como o Espírito Santo ele é sempre revelado pelas suas ações, o verbo para representar suas ações em inglês é sempre it. Que muita gente vai dizer, é porque é uma coisa. Não, é porque está falando das ações do Espírito. Porque para pessoas, de fato, geralmente o pronome é he em inglês, ou him em inglês. Mas às vezes também usamos o pronome it para se representar uma pessoa. Por exemplo, quando alguém diz assim, quem é que está batendo na porta, você diz sou eu em inglês, você vai dizer it's me. It's me. It's também é usado para a pessoa. Então, quando alguém lê em inglês dizendo que Ellen White utiliza it para o Espírito Santo, é porque ele é uma coisa, é uma influência, é porque não conhece nem as regras da gramática da sua língua portuguesa, muito menos da língua inglesa. E aí quer dizer que o profeta de Deus está errado. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, fique com a revelação, fique com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, ilumine seus caminhos. Não se esqueça de deixar seu gostei, não esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever e de divulgar esse vídeo, por favor, para todas as pessoas que você conhece. Porque precisamos dar ênfase à verdade da palavra de Deus. As contrafações estão vindo com força para poder desestimular o estudo, desestimular a presença aos cultos, desestimular a comunhão e levar a pessoa à perdição. Que Deus lhe abençoe. Nosso próximo estudo continuaremos com mais contrafações e como elas devem ser encaradas, como assim diz o Senhor, com a palavra de Deus. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.